Saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Hoje estamos aqui com a graça de Deus para estudarmos mais uma lição, lição 10, aonde vai dizer a intercessão pelos Efésios. Em meio ao caos, em meio às tribulações, nós damos graças porque Deus ele nos concedeu mais um dia de vitória, mais um dia de graça e até aqui Ele nos sustentou. Então você que está em casa e já está nos assistindo, eu peço que você assista até o final, porque eu tenho certeza que Deus ele vai falar contigo através dessa aula. Lição 10, a intercessão pelos Efésios, e nós vamos começar com um texto de Efésios, que se encontra no seu capítulo 3, no seu versículo 14 até o seu versículo 21. E para adiantar, o objetivo da aula de hoje é aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Amém? Então, para você que está em casa, Efésios capítulo 3, do seu versículo 14 até o seu versículo 21. Diz assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Essa lição que estudaremos hoje, ela fala sobre o valor da oração intercessória. Nela, veremos o quanto o apóstolo apresenta a Deus a igreja que ele amava. Ele nos mostra que a oração intercessora está baseada no amor que temos uns pelos outros. Quando isso é uma realidade, a tristeza do irmão nos toca, as dificuldades deles tomam o nosso coração, e assim nos colocamos diante de Deus para apresentar as suas causas àquele que tudo pode. Amém? Então, nessa carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós iremos ver o poder da oração intercessória. Aquele que ama, ele consegue enxergar a realidade do irmão. Aquele que ama, ele consegue enxergar a tristeza do seu irmão. E aquele que ama, ele consegue viver em constância oração pelo seu irmão através da ação de intercessão. Então a revista vem dizer assim, após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, isso na aula passada, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado.
Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. O tópico 1 diz assim: corroborados com o poder do Espírito. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito do homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Paulo apresenta sua oração confiando nas riquezas de sua glória. No caso aqui, Paulo apresenta as riquezas confiando na glória de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça. O que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo e que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Quando nós falamos que Paulo pede para que a igreja de Efésios fosse corroborados com o poder de Cristo, Paulo, na sua oração intercessora, Paulo, ele ora ao Pai intercedendo pela igreja de Efésios. E quando nós falamos corroborados com o poder do Espírito, o apóstolo Paulo pede a Deus que a igreja de Efésios fosse fortalecidos pela força do Espírito. Ou ele pede a Deus para que Deus pudesse dar para aqueles cristãos a força do poder do Espírito. Não que a igreja não tinha a força do poder, mas ele intercedia em oração, ele orava para que Deus pudesse corroborar, para que Deus pudesse fortalecer aquelas pessoas pelo poder do Espírito. Aí você me pergunta, missionária, por que o apóstolo Paulo ele queria que aquelas pessoas pudessem ser fortalecidas? Isso nós vamos ver de versículo em versículo, o porquê o apóstolo Paulo tanto intercede por aquela igreja. E a revista diz assim: o primeiro pedido do apóstolo Paulo é para que a igreja seja corroborada, ou seja, para que a igreja seja fortalecida com o poder do Espírito. Seu Espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus. Foi o que eu falei. Apóstolo Paulo, na sua petição, ele não quis dizer que os irmãos não estivessem o Espírito. Mas ele pede a Deus para que esse Espírito que habita em nós pudesse ser forte, pudesse ser, como diz, tornasse uma fortaleza no meio de nós, para que quando viesse o dia mau, como nós estamos vivendo hoje, o dia mau, o apóstolo Paulo deixou escrito lá atrás: intercedo por vós para que vocês sejam corroborados, para que vocês sejam fortalecidos pelo poder do Espírito. E levando para os dias de hoje, nós, ministros, temos o dever de fazer assim como o apóstolo Paulo fazia. Estamos vivendo num tempo difícil, onde nós devemos interceder ao Pai, onde a Bíblia fala que o mediador é Jesus Cristo, para que Deus possa fortalecer vocês que estão em casa, para que Deus possa tornar vocês mais fortes nesse momento difícil, para que vocês não venham perder a fé em Jesus. E a revista continua dizendo assim, mas
que ela fosse continuamente revigorada com o poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única força que habita o crente a se mantém firme, advém do Espírito. Você que está em casa, abra comigo aí a sua Bíblia, no capítulo de 14 do Evangelho de João, no seu versículo 16 e 17. A única força que habilita o crente a se manter firme, ela vem do Espírito Santo. A única força que habilita o crente a se manter firme, ela vem do Espírito Santo. Presta atenção, você que está em casa. Mais uma vez, a única coisa que vai te manter firme nesses tempos difíceis vem do Espírito Santo. Não vem de mim, não vem da nossa diaconisa Juliana, não vem do nosso pastor Tiago, não vem do nosso pastor Ademilson, não vem da nossa pastora Grace, mas vem do poder do Espírito Santo. Missionária, aonde isso está escrito na Bíblia? Vamos ler agora. João, no seu capítulo 14, no seu versículo 16 e no seu versículo 17. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estáis em vós. Então, o Espírito da verdade habita em vocês e ele está com vós. A missionária Carliária não habita com você. A nossa diaconisa Juliana não habita com você. Mas o Espírito Santo, aquele que o mundo não vê, habita dentro de você. E quando eu falei sobre a intercessão, a palavra intercessão, ela quer dizer ato de intervir. Intervir a favor de alguém, intervir a favor de algo, pedir, rogar, suplicar. Então, quando Paulo, ele intervia pelo povo de Efésio, pela igreja de Efésio, Paulo rogava a Deus para que essas pessoas fossem fortalecidos no poder do Espírito Santo, para que quando viesse o dia mau, elas não viessem fraquejar ou desfalecer na fé. Será que você consegue tirar algo do que eu falei nesta manhã? Só o Espírito Santo pode fazer você se permanecer de pé. Só o Espírito Santo pode fazer isso por você. Por isso que nós estamos aqui aplicando essa aula, intercedendo por vocês, para que Deus continue fortalecendo vocês que estão em casa, para que vocês não venham abandonar a fé, para que vocês não venham abandonar Cristo, para que vocês não venham abandonar Deus Pai, para que vocês não venham abandonar o Deus Filho. Amém? Continuando na revista, o apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo habitar no grego significa katonken, habitação permanente, em
oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Abra comigo aí a sua Bíblia em casa, Mateus, no seu capítulo 16, no seu versículo 13 a 18. Além do apóstolo Paulo orar para que o Espírito pudesse fortalecer o homem interior que habita em nós, ou seja, a nossa alma, o nosso espírito, Paulo, ele intercedia para que Cristo pudesse habitar dentro do povo de Éfeso. Mas como assim habitar, missionária? Não uma habitação temporária. Muitas pessoas aceitam Jesus e quando essas pessoas, eu não sei se é o seu caso que nos assiste, mas se for, eu peço que você me entenda em nome de Jesus. Muitas pessoas aceitam Jesus, mas Jesus, ele passa apenas uma temporada na minha vida ou na sua vida. Quando Paulo orou para a igreja de Éfeso, pedindo que Cristo habitasse, no grego a palavra significa permanente. Apóstolo Paulo orou para que Cristo pudesse habitar dentro daquelas pessoas permanentemente, sem temporada. Já viu as séries que tem várias temporadas? Quem tem Netflix em casa vai saber o que eu estou dizendo. Cristo não pode habitar na sua vida como uma série da Netflix, que você tem que esperar para acontecer o próximo capítulo. Não. Cristo, ele tem que ficar na sua vida permanente. Por quê? Porque sem Cristo você não vai conseguir vencer as forças malignas. Amém? Mateus, no seu capítulo 16, no seu versículo 13 ao 18. Amém? Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E vocês? Quem dizes quem é o Filho do Homem? Deus vira para Simão e diz: Em ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Você é igreja de Cristo. E contra você, as portas do inferno não prevalecerão. Porém, Cristo tem que habitar de maneira permanente
e não temporária, pois em Cristo nós vencemos as forças malignas. Então, apóstolo Paulo primeiro orou para que eles pudessem ser fortalecidos no poder do Espírito. E depois, apóstolo Paulo vem e ora para que eles pudessem ter Cristo permanentemente em sua vida e não temporariamente em sua vida. Por quê? Porque se você tiver Cristo permanentemente em sua vida, as forças malignas, elas não podem prevalecer sobre você, que é a igreja. Pode até tentar. Como eu disse em algumas aulas passadas, pode até tentar derrubar a sua estrutura, mas você está firmado no alicerce, você está firmado na rocha. Então Cristo, ele tem que estar dentro de você permanentemente e não temporariamente. Continuando na revista, a revista diz assim: arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Nas Escrituras, o amor é um atributo divino. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Onde está escrito isso, missionário? 1 João, no seu capítulo 4, no seu versículo 8. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei e dos profetas, o sinal dos discípulos de Cristo, a prova de filiação com Deus, e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo Paulo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Amém? Quando eu falei o amor nas Escrituras é um atributo divino, ou o amor é uma virtude cristã. O que significa isso? O amor, o amor é uma qualidade e uma característica que não veio de mim e que também não veio de você. É uma característica, é uma virtude, é uma qualidade de Deus. E quando o apóstolo Paulo, ele intercede para a igreja, Paulo tem um propósito de oração para que a igreja pudesse entender e exercitar o amor de Deus. Aí você para e me pergunta: Paulo ora a Deus para que a igreja pudesse entender e exercitar o amor de Deus. O amor ágape. O amor que crê, o amor que sofre, o amor que perdoa, o amor que tudo suporta. O amor ágape. E essa virtude e esse amor, ele não vem da nossa natureza humana, esse amor ágape não. Ele é uma qualidade, ele é uma característica de Deus. E nós, como ministro de Deus, nós
entendemos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e eu, como ministra de Deus, aprendo que eu também tenho que orar para que Deus coloque em vocês, para que Deus exercite em vocês o amor dele, que não é uma qualidade nossa, que não é uma característica nossa. Se não fosse por Deus, nós não perdoaríamos. Se não fosse por Deus, nós não amaríamos. Se não fosse por Deus, nós não iríamos interceder por pessoa alguma. Se não fosse por Deus, eu não choraria por tristeza de nenhum amigo, por tristeza de nenhum parente, por tristeza de nenhum vizinho. Se não fosse o amor de Deus. E a revista diz assim: arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada em uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. E você vai abrir comigo agora o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, no seu versículo 1 e 3. O que significa estarmos arraigados e fundados em amor? A palavra arraigados, palavra difícil essa, significa enraizado, significa fixado, significa cravado, significa sustentação e está em amor. E o autor, ele vem dizer que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Sem o amor de Deus, a minha vida cristã não tem sustentação alguma. Por quê? Porque sem o amor de Deus, eu não sei me compadecer pelo meu irmão. Sem o amor de Deus, eu não sei ser uma pessoa verdadeira. Sem o amor de Deus, eu não sei agir com a verdade. Sem o amor de Deus, eu só ajo com contenda. Sem o amor de Deus, eu só ajo em falsidade. Por isso que se você for cristão e não tiver o amor de Deus, de nada vale a sua vida cristã. Vamos abrir aí o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, no seu versículo 1 e 3. Amém? Amém. Diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Algumas Bíblias vai falar amor e outras Bíblias vai falar caridade. Mas eu vou explicar. Ainda que você faça sacrifício, ainda que você fale a língua dos anjos, ainda que você fale a língua dos homens, ainda que você entregue profecias,
ainda que você seja a pessoa mais usada da igreja, sem o amor de Deus, você não é nada. Por quê? Porque quando você não tem amor, você é uma pessoa soberba. Você é uma pessoa que só sabe humilhar as outras pessoas. Você é uma pessoa que não se coloca no lugar do seu irmão. Você é uma pessoa que só sabe maltratar. Você é uma pessoa que não sabe colocar-se no lugar do próximo. Então, ainda que você fale a língua dos anjos, ainda que você fale a língua dos homens, ainda que você ainda que você tenha o dom de profecia, ainda que você leve o seu corpo para sacrifício a Deus, se você não tiver o amor, de nada vale a sua vida cristã. Sabe por quê? Porque você vai pregar e não vai viver. Você só vai falar, mas praticar vai passar longe a prática. O verbo praticar, o verbo seguir Jesus sem o amor, passa longe. Então, apóstolo Paulo orou para que o povo de Éfeso, a igreja de Efésio, pudesse estar enraizada no amor de Deus. Nesta aula, nós aprendemos que nós devemos estar enraizados. Não é somente você que está em casa, não. Eu preciso estar enraizada no amor de Deus, para que eu não venha pisar nos outros, para que eu venha entender o lado do meu irmão, para que eu venha me compadecer com os problemas, com as tristezas. Como diz a Bíblia, chorai com aqueles que choram e se alegrai com aqueles que se alegram. Isso é o amor ágape. Isso é o amor de Deus. E a revista diz assim: consciente de que somente o Espírito pode entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em Cristo, nos amou e ainda nos ama, e por isso devemos amar uns aos outros. Aonde está escrito isso, missionária? 1 João, no seu capítulo 10, no seu capítulo 4, no seu versículo 10 ao 11. O apóstolo Paulo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Presta atenção, você que está em casa. O apóstolo Paulo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, apóstolo Paulo, ele fala que o nosso esforço humano, ele não pode atingir essa meta. Que meta? Amar o meu próximo como a mim mesmo. Se eu não estiver o fortalecimento do Espírito, se eu não estiver enraizado no amor ágape, se eu não estiver permanente em Cristo, eu não consigo alcançar essa meta. Eu não consigo amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao meu próximo como a mim mesmo. Porque quando você ama a Deus sobre todas as coisas e quando você ama o seu próximo como a si mesmo,
Jesus disse que esses 2 mandamentos, ele vale para todos. Por quê? Porque quando você ama, você não fere. Quando você ama, você fala a verdade. Mas você não fere. Você não maltrata. Você não machuca as pessoas. Quando você ama, você não pisa nas pessoas. Quando você ama, você não arruma contenda com as pessoas. Quando você ama, ainda que a pessoa te feriu, que é difícil, mas você perdoa as pessoas. Missionária, você está falando isso, estou falando e estou aprendendo. Corta aí, corta aqui. Eu preciso também estar enraizada nesse amor, para que eu possa aprender a perdoar. Para que eu possa dar o meu melhor. Para que eu possa interceder ainda mais neste momento para aquelas pessoas que estão sofrendo, pelas aquelas pessoas que estão no leito da morte. Se eu não amo, como que eu vou orar por elas? Se eu não me compadeço, como que eu vou me lembrar que existe uma pessoa no leito de um CTI à beira da morte que necessita e que através da minha intercessão, assim como o apóstolo Paulo intercedeu, interviu, pediu, falou com Deus, porque ele amava a igreja de Efésios. E se eu amo, eu me compadeço das pessoas. Mas lembre-se, você precisa estar fortalecido no espírito e não na minha humanidade. Eu falei isso na aula passada. A minha humanidade, ela não pode fazer nada por você, mas o Espírito Santo que habita em você, ele sim. Ele, juntamente com Cristo que está permanente na sua vida, pode te tirar das ciladas do maligno. Amém? Mudando de tópico agora, nós vamos para o tópico 3, onde nós vamos falar das bênçãos de Deus que excede o pensamento humano. E a revista diz assim: em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para os que o amam. As coisas que ainda nem subiu no seu coração, isso é o que Deus tem preparado para você. Talvez você tenha esperado uma certa promessa que ainda não tenha acontecido. Mas a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós imaginamos, muito mais daquilo que nós pensamos. Deus é Deus. Ele é exaltado, Ele é glorificado. A magnitude, a qualidade, as características,
Os dons vêm dele. As virtudes são deles. São deles, a Trindade. E às vezes nós traçamos planos para nossas vidas e quando esses planos não acontecem, nós ficamos chateados, nós ficamos fadigados, nós choramos porque aquilo não deu certo. Mas cadê o Deus que você serve? A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que você imagina. Aquilo que você não imagina, Ele faz. Aquilo que você nem pensa, Ele pode fazer por você. Mas, missionária, o que eu preciso para que Deus possa fazer isso por mim? Acreditar e confiar. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ainda que Ele não ouve a sua petição da maneira que você quer, mas ainda Ele te dá mais do que você pediu. Abra comigo aí a sua Bíblia, amém? No livro de 1 Reis, já estamos terminando. No livro de 1 Reis, no seu capítulo 3, no seu versículo 5. Enquanto a nossa irmã Juliana abre, a revista diz assim: desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder de Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. 1 Reis, no seu capítulo 3, no seu versículo 5. Diz assim: e em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. Em 1 Reis, no seu capítulo 3 em diante, nós não vamos ler para ganhar tempo, mas eu peço que vocês deem uma olhadinha em casa. Vocês vão se deparar com a história de Salomão. Deus vira para Salomão e fala: pede o que quiseres que eu te darei. E Salomão agradece a Deus, né, por ter estado no lugar do seu pai Davi, e pede a Deus que Deus desse sabedoria, porque sem a sabedoria ele não poderia conduzir aquele povo que era imenso. Salomão pediu apenas uma coisa, mas se você continuar lendo, você vai ver que além da sabedoria, Deus, Ele deu tudo aquilo que estava além das petições de Salomão. Além da sabedoria para ele julgar o povo, além da sabedoria para ele poder controlar a sua vida administrativa, porque ele era rei, Deus ainda dá riquezas. Às vezes você tem pedido a cura. Deus vai te dar a cura e vai te dar muito mais do que a cura. Às vezes você tem pedido um trabalho. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele tem poder para poder te dar um trabalho. Mas além do trabalho, Deus, Ele tem o poder de te dar coisas que você nem imagina. Mas nós precisamos acreditar que Deus é poderoso para fazer
muito mais do que aquilo que nós pensamos e muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Tem um texto bíblico que diz que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. E Deus, Ele sabe que se Ele te der algo que você pede e que lá na frente vai fazer você se afastar dEle, Deus, Ele não vai te dar. E se Deus, Ele não te der, não questiona, porque Ele sabe o que é melhor para você. Como eu sempre costumo dizer, Deus é onipotente, Deus é onisciente e Deus é onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele tem o poder de ver o nosso futuro. Deus não é cartomante não, tá, irmãos? Deus, Ele não lê cartas não. Deus, Ele te criou e Deus, Ele sabe todas as coisas que irá acontecer com você. Porém, como nós já estudamos antes, você tem a sua opção de escolha. E quando você faz uma escolha que não é a de Deus, você sai do percurso, você sai do caminho. E quando você sai do caminho, Deus, Ele permite. Então, por isso que apóstolo Paulo intercedia para que o povo pudesse ser fortalecido pelo Espírito de Deus. Levando para os dias de hoje, você que nos assiste, você que está pensando em parar, você que está pensando em desistir, você que tem passado por muitos momentos de tribulação, você aí em casa que até mesmo muitas das vezes não tem o leite para dar para o seu filho, não tem o alimento sólido para dar para o seu filho, você que às vezes tenta um suicídio, você que pensa que Deus te abandonou, você que já teve esse Cristo dentro de você, mas que agora não tem mais. Eu oro a Deus, assim como apóstolo Paulo orou para a igreja de Efésios, para que o Espírito Santo possa voltar a habitar dentro de você. Se você crê nessa palavra, eu peço que neste momento você feche os seus olhos, você que está enfraquecido pelo poder do Espírito Santo, volta a deixar o Espírito entrar na sua vida. Se você errou, a Bíblia diz que Deus é um Deus misericordioso, peça perdão e se arrependa de todo o seu coração, porque Ele vai te perdoar. Porque Ele vai te exaltar. Não pense que só porque nós estamos vivendo num momento difícil que Deus te abandonou, não. A Bíblia diz que isso não é nem o começo. Isso é o princípio das dores. Coisas piores virão. Coisas piores acontecerão. Coisas piores na minha e na sua vida acontecerão. É a nossa natureza. Como eu disse no começo aqui para a nossa irmã Juliane, ela ficou meio um pouco assustada. Deus, Ele tem prazer na morte do justo. Mas ela disse que ela não quer morrer agora não, tá? Não estou na hora ainda não, Deus. Deixa eu viver um bocadinho. Deus, Ele tem prazer na morte do justo. Mas não é na sua morte por suicídio. Não é você tirando a sua vida. Não. É uma morte que vai acontecer da forma que Deus permitir. Amém? Então, nesse tempo difícil, você que está aí em casa e nos ouve, a igreja está fechada, você não consegue cultuar, você não tem forças para orar, o seu amor se esfriou, assim como apóstolo Paulo
orou para a igreja de Efésios. Você que é ministro, você que é um missionário, você que é um evangelista, você que é um diácono, você que é um pastor, você que é uma pastora, eu te convido a interceder por este povo. Por quê? Porque eles precisam estar enraizados em Cristo. Eles precisam viver a permanência de Cristo dentro deles. Eles precisam estar firmados no Espírito Santo. Falei para os ministros, mas agora eu quero falar para você que está fraco. Eu e eles, nós não temos o poder de te fortalecer. Nós pregamos a palavra porque é uma vocação, uma virtude, uma qualidade, uma característica que veio de Deus para nossas vidas. Assim como apóstolo Paulo, nós temos o poder de interceder por você e Deus, ele ouve a nossa oração e Deus, ele te ajuda. Mas você precisa levantar. Você precisa querer. Você precisa bater a poeira e sair. Você precisa botar o seu joelho no chão e orar. Você precisa colocar um louvor e se alegrar. A Bíblia diz: por que te abates, ó minha alma? Sua alma está abatida? Ore ao Senhor. Sua alma está aflita? Ore ao Senhor. O seu homem interior já não suporta mais isso que você está vivendo? Ore ao Senhor e seja enraizado nesse amor. Amém? E a conclusão, ela diz assim: a ousada intercessão de Paulo anela o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo tempo. Então, para nós concluirmos esta lição, a presença plena de Cristo, o fortalecimento de poder, o intenso exercício de amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual tem que estar dentro de você. Tudo bem. Você tem Cristo, está permanente. Você tem o poder e você tem o amor. Agora você tem que continuar o crescimento. Mesmo com a igreja fechada. O templo é você. Está de portas abertas. O Espírito Santo está aí. O Espírito Santo habita dentro de você. Está aí do seu ladinho. É só você clamar: Abba, Pai. Abba, Pai. Vem me socorrer. E para terminar esta lição, vamos abrir em Romanos, amém? No seu capítulo 5, no seu versículo 5, que diz assim: Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E a esperança não traz confusão. Amém? Que você possa ficar com essa lição, né?
nós iremos continuar intercedendo pela sua vida, assim como o apóstolo Paulo intercedeu pela igreja de Efésios. Nós iremos interceder para que você possa ser fortalecido pelo poder do Espírito Santo, para que você possa ter a permanência de Cristo dentro da sua vida, para que você possa estar enraizado no amor. E agora nós vamos orar a Deus e pedir a Deus que Ele possa continuar com você neste dia de hoje, amém? Pai, nós te oramos e te agradecemos pela tua grandeza, pelas suas qualidades, pela virtude, Deus, que foi dada a nós, pelo poder do amor, Deus, por Cristo, Senhor, que fez aquele sacrifício na cruz por nós. E Deus, assim como o apóstolo Paulo, Deus, orou, intercedeu, interviu, entrou o Senhor Jesus na brecha, Deus, para que o povo não pudesse se perder no meio do caminho. Eu venho orar, Senhor Jesus, para que o Senhor possa, Deus, fortalecer os seus filhos que estão em casa. Deus, que eles venham ser cheios do poder de Deus, que eles venham ser fortalecidos do teu Espírito, que eles venham viver uma vida permanente em Cristo e que eles venham estar enraizados em amor. Se porventura alguém pensou em desistir, se porventura alguém pensou apostatar da fé, se porventura alguém desistiu de acreditar no seu divino poder, que o Senhor possa, Deus, se manifestar na vida, Deus, dessas pessoas que nos ouvem neste momento. Deus, se manifeste com o seu poder, se manifeste com a sua unção, se manifeste com a sua cura, se manifeste com a sua intervenção. E mostra para esse povo que ainda existe Deus em Israel. E assim nós terminamos nossa lição. E que você possa ter um domingo abençoado. Em nome de Jesus. Amém.